Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse é o nosso Polêmica Espírita de número 101. Estamos aqui com o nosso querido Paulo Neto e também com o nosso especial convidado da noite de hoje, o Adolfo de Mendonça Júnior, que falará sobre o tema A Imperatriz Teodora, Orígenes e a Reencarnação no Cristianismo Primitivo, baseado em seu artigo, inclusive publicado, e que foi, inclusive, mencionado no nosso programa de número 99, juntamente com o estudo que o Paulo Neto também fez sobre este assunto. Então, antes de passarmos a palavra ao nosso convidado para que ele inicie os estudos de hoje, vamos cumprimentar e dar boa noite ao nosso querido Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, Adolfo. Boa noite, Fernanda e Shirley. Hoje é a pá de cal, nas fake news que rodam no meio espírita, a respeito que a reencarnação era defendida pelos padres do cristianismo primitivo, como se isso fosse algo importante. Eu sempre falo nas palestras de reencarnação, quando eu cito a Bíblia, o Arthur e Adolfo, que o fato de estar lá não faz a mínima diferença. Ela existe porque é uma lei natural, não é porque está na Bíblia deixou de estar. Né? Então, hoje, com as pesquisas, principalmente de Ian Stifter e Jim Tucker, aí, por exemplo, que a gente deve ter aí aproximadamente, talvez uns 6 mil casos, né, de crianças que lembraram de outras vidas, na minha percepção, a reencarnação já é algo provado. Eu já nem discuto isso mais, tá? Agora, quando o cara fala que não é, porque está desatualizado, usando a expressão, não sei se foi Hernando Guimarães que falou, se o cara falar que não tem, porque está desatualizado. Então é isso aí. Então, bom proveito para nós todos aí. E vamos que vamos, só, Adolfo. Maravilha. Boa noite, então, Adolfo de Mendonça Júnior, nosso programa Polêmica Espírita. Boa noite, Arthur. Boa noite, Paulo. Boa noite aos internautas que estão conosco. Para mim é uma honra participar do Polêmica Espírita. Eu que sou aqui de Franca, né? Aqui do Grupo Agnello Morato. Maravilha. Gosto muito aí de Franca. Muito bom. Então, Adolfo, nós tratamos, né, desse tema, né, que você vai tratar de hoje, né, e teremos a oportunidade de ouvir de você aí mais informações, maiores aprofundamentos sobre isso, né? Na verdade, até eu peço para você, se puder, já colocar Claro, vamos lá. PowerPoint. Eu fiz esse trabalho para um encontro aqui do Núcleo de Pesquisadores Agnello Morato, para o nosso quarto encontro. Então, eu apresentei no encontro, teve uma comissão que leu o trabalho, né? Teve no dia do encontro, teve a erguição com o público, né? Depois nós encaminhamos para o Jornal de Estudos Espíritas. E, de novo, teve os avaliadores. Quer dizer, esse trabalho passou por duas análises, né? 2 grupos de avaliadores, né? Que eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso, né? Mas o mais importante é que eu vou procurar não repetir o que foi dito no programa anterior, número 99, né? Se me falha a memória. Isso. Porque até agradeço pela referência, pelo trabalho, né? Bom, mas vamos ao que interessa. Bom, então, Imperatriz Teodora, Orígenes e a Reencarnação no Cristianismo Primitivo. Por que é um estudo comparado? Porque nós vamos comparar a escrita espírita com a escrita acadêmica. E eu não vou começar, como eu fiz no encontro, pelo começo do artigo. Não, eu vou pegar uma parte, depois outra parte, e vou explicando por quê. Mas a primeira observação que é importante a gente fazer aqui é que na época do cristianismo primitivo não existia a palavra, o vocábulo reencarnação, né? Então, os termos que são utilizados para a época palingenesia, pluralidade das existências, vidas sucessivas, transmigração de alma, ressurreição e metempsicose. Então, esses vocábulos, né, que eram utilizados para designar a reencarnação. Então, essa é uma observação. A segunda
é que eu tive muita dificuldade, acredito que o professor Paulo também, na língua portuguesa, de encontrar artigos sobre essa temática. Então, eu tive que ler vários artigos, principalmente nos idiomas espanhol e inglês, e fiz a tradução. Não tem só texto em espanhol e inglês, não, tem de outros idiomas também. Mas a maioria dos textos que eu utilizei são nesses idiomas. E, assim, da literatura espírita, o que eu utilizo, além do texto dos 4 autores, pelo menos de 2 que eu vou estar falando, né, a respeito do tema, fora isso, só as obras de Kardec, né? E, do outro lado, só literatura acadêmica. Quando eu escrevi o meu artigo, eu não pensei em confrontar o que diz os espíritas sobre o assunto e o que diz a literatura católica. Então, no meu trabalho não aparece literatura católica, porque esse seria um outro trabalho. Tá? Então, eu não parti por esse caminho. Tá? Então, acho que é importante falar sobre isso. E aqui já começo com Kardec, né, qual que é a base que nós nos apoiamos. Primeiro que eu não me considero e não me apresento como dono da verdade, tá? Mas eu estou aqui como historiador, que é a minha área. Né? Então, Kardec ele fala assim, ó, no livro Obras Póstumas: o Espiritismo caminha ao lado da ciência. No campo da matéria, admite todas as verdades que a ciência comprova. Eu vou repetir esse trecho. No campo da matéria, admite todas as verdades que a ciência comprova, mas não se detém onde esta última para. Prossegue nas suas pesquisas pelo campo da espiritualidade. Bom, o objeto de estudo do espiritismo é o princípio espiritual. E o objeto de estudo da ciência é o princípio material. Eu diria para vocês que o objeto de estudo da história é o homem e a sociedade do tempo passado, do tempo presente. Né? Bom, então eu estou usando uma frase de Kardec, onde ele diz o quê? Olha, eu estou do lado da ciência. Porque, em termos de história, não é o espiritismo que fala, é a história. Né? E o espiritismo acompanha. Adolfo, com isso você está querendo descartar as informações que vêm dos espíritos? De forma alguma. Eu faço propaganda, né? Eu sou o maior defensor do uso de obras espíritas em pesquisas. Né? Principalmente no meu campo, no caso de história. Porque a gente vai pegar essas informações e confrontar com a documentação que existe. Se por um acaso, se for algo que não tem documentação, ali nós vamos ter uma documentação que vai ser analisada. Né? Se vai servir, se vai ser utilizada, é outra conversa. Mas serve como uma fonte de pesquisa. Né? Isso que eu defendo. No entanto, né, o pai da matéria aqui é a história, não é o espiritismo. Eu sei que tem espírita que não gosta de ouvir isso, mas o espiritismo, gente, é uma ciência, não é um dogma. Né? Então, esse é o cuidado. Bom, então vou começar na parte que é do texto do Divaldo Franco. Aliás, que é uma outra coisa também. Né? O pesquisador ele pensa um caminho, e cada pesquisador pensa um caminho. Então, como no meu trabalho eu quero comparar narrativa espírita com narrativa acadêmica, então, quem que eu estou colocando como representante da narrativa espírita? O Divaldo Franco, que tem projeção internacional. Eu posso até não concordar com uma posição ou outra dele, mas ele é um representante espírita, isso é inegável. Né? Então, por isso que no meu trabalho eu coloco ele. Né? Já ouvindo o Paulo na live de vocês, mas ele não é o primeiro a falar sobre isso. Quer dizer, muito interessante. Né? Mas, no meu caso, eu não queria o primeiro que falasse sobre, né? E sim um representante. Mas, Adolfo, você está desmerecendo o Severino Celestino, ou o José Chaves, ou o Vivaldo Araújo? Não, eu escolhi um, né? Simplesmente, é isso. O Adolfo, só fazendo adendo aqui. Em relação ao Vivaldo, eu não sei a fonte dele, de onde que tirou, tá? Mas no caso específico do Severino Celestino, a fonte dele é o Chaves, porque na bibliografia ele cita o Chaves. E o Chaves eu conheço, e conheço as obras dele, e ele fala que vários autores falam conta esse caso das 500 prostitutas lá no caso da Teodora.
Só que ele não cita um. Eu já, inclusive, pedi pessoalmente para ele que me informasse. Então, é tipo aqui, o cara conta uma história, o outro sai repetindo e vira uma verdade no movimento espírita. Eu não sei de onde o Divaldo pegou isso, já questionei ele também, a equipe dele me mandou resposta mais ou menos genérica, assim, tá por aí, tipo assim. Então, ninguém dá fonte, esse é o ponto. Ninguém dá fonte histórica, tá? Só isso. Então, Paulo, e eu estou partindo do princípio que essa fonte existe, porque o que você está questionando já é uma outra pesquisa. Uhum. Aí, no caso, a gente tem que entrevistar o Chaves, tem que entrevistar o professor Severino, entrevistar o Vivaldo, entrevistar o Divaldo, né, para saber deles qual que é a fonte deles, né, ou quais são as fontes. Né, mas no meu trabalho, especificamente falando, eu nem estou questionando, eu estou partindo do princípio que existe essa fonte, né, porque são quatro, pelo menos quatro espíritas, né, falando da mesma coisa. Então, isso para mim é algo para ser trabalhado, né, para ser tratado. Mas é muito interessante o seu questionamento. Essa imagem da Teodora, antes que alguém me pergunte, vai aparecer também do marido dela, o Justiniano. São imagens de inteligência artificial que mais se aproxima da realidade. Mas é imagem de inteligência artificial, tá, gente? Eu gosto dessas coisas, eu coloco. Mas não vamos casar com a imagem, não, tá? Bom, então vamos para o texto do Divaldo. Ele fala assim, ó, abre aspas. Olha, eu não vou ficar lendo todo o texto, não, tá, gente? Eu vou bem direto no ponto. E Teodora, dominada pela fúria e amargurada pela sua vida anterior, na própria existência, manda matá-las. A história registra entre 500 e 550. Aqui é uma referência que, de acordo com a literatura espírita, ou de alguns espíritas, a Teodora, a imperatriz, esposa do Justiniano, mandou matar 500 prostitutas. Porque ela teria sido prostituta no passado, teria não. Ela foi prostituta, nós vamos falar sobre isso, e ela queria apagar agora esse passado, porque era uma imperatriz. Né? Ela teria mandado matar as 500 prostitutas, na linguagem dos espíritas. Outra coisa, está aí o esposo dela, o Justiniano, também de imagem de inteligência artificial. Segunda, o crime produziu uma reação na sociedade que dispara agora contra Teodora as acusações mais cruéis. Abre aspas. Ela se reencarnará 500 vezes para pagar o crime hediondo. Bom, aqui nós já temos um ponto muito interessante. De acordo com essa narrativa, o povo da época era reencarnacionista. Ela mandou matar 500 prostitutas, o povo agora você vai pagar. Agora você vai ter que reencarnar 500 vezes. Eles até usam o termo, né? Vai ser o seu karma. E o Divaldo, na palestra dele, ele dá uma explicação muito, muito boa, né? Muito interessante, sobre essa questão da lei de causa e efeito e a lei do karma. Infelizmente, tem espírita que não entendeu a doutrina espírita e fica falando em lei do karma. Mas karma, gente, é do budismo, é do hinduísmo. O espiritismo é lei de causa e efeito, é outra coisa. Numa outra oportunidade, a gente pode falar a diferença entre elas. Não é o tema da noite, tá? Bom, mas então, eles estão afirmando, os espíritas, né, que o povo da época era reencarnacionista. Esse é um ponto. Terceiro, ela fala assim, ó, no próximo concílio, se dirigindo ao esposo, vamos tornar a reencarnação uma doutrina herética, porque eu não voltarei para pagar meus crimes. Tá? Então está aí a terceira informação dos espíritas. Ela, né, influenciando o marido a tirar a reencarnação dos cânones da igreja. Gente, eu peço perdão para vocês, não estou apresentando a biografia dela desde o início, não estou falando desde o início, mas eu estou considerando que essa é uma continuação da live anterior, tá bom? Porque eu não vejo necessidade de ficar repetindo as mesmas coisas tão bem apresentadas por vocês, tá bom? Bom, continuando então o Divaldo. Nesse concílio, o segundo concílio de Constantinopla, de 553 da nossa era, ou seja, 553 depois de Cristo, né? A primeira proposta a ser votada foi a doutrina de Orígenes, né, para poder vetar a reencarnação.
Mas o texto segue, eu não vou fazer leitura, né? Depois, como está gravando, a pessoa pode fazer uma pausa, mas eu sugiro a leitura do artigo, é muito melhor. Aqui é muito resumido. Bom, então, na sequência, vai falar que a doutrina de Orígenes, que ela foi considerada uma heresia e que, posteriormente, o Papa ele homologou essa decisão do concílio. Essa é a informação dos espíritas, né? E que, por último, né, de acordo com a história das religiões de língua inglesa, foi o próprio Justiniano que decretou a matança das prostitutas, e não a Teodora, né? Bom, mas foi a mando de Teodora. Esse que é o ponto. Aqui já é o Araújo. Eu peguei um trecho, porque eu citei todos eles no artigo. Tá? Agora, esse ponto aqui me chamou a atenção. O Araújo, o Vivaldo, né, falando assim, ó, que ela era escravocrata, desumana e muito preconceituosa. Né? Escravocrata, desumana e preconceituosa. Quer dizer, que ela defendia a escravidão. Então, gente, isso é o que os espíritas estão dizendo. Então, qual que é o objetivo da minha pesquisa? Bom, mas a ciência fala isso mesmo? O que a ciência fala sobre isso? Né? Então, vamos voltar lá rapidinho. Né? Cadê? O primeiro, que ela mandou matar as 500 prostitutas, que o povo era reencarnacionista, o povo. Não está falando só ela, não. Ou não está falando só um grupo de pessoas. Está falando que o povo, né? Porque o povo passou a julgá-la por conta das mortes que ela promoveu. E que ela influenciou o marido a tirar a reencarnação dos cânones da igreja. E por último não, que o Orígenes, ele foi, suas ideias, ele foi considerado herege no Concílio de Constantinopla de 553, e por último, que ela era escravocrata, desumana e preconceituosa. Será que o pessoal consegue guardar todas essas informações? Bom, vamos ao texto. Né? A primeira coisa no meu artigo, né, bem no início do segundo item, é falar do livro A História Secreta. O Procópio de Cesareia, ele é considerado o maior historiador bizantino-grego de sua época. Ele é contemporâneo da Teodora. Então, ele é considerado, né, por muitos historiadores como a principal fonte, né, da época, inclusive da biografia dela. Acontece que a história é uma ciência. Né? E nós estamos falando de um homem que viveu no século VI. E nós estamos no século XXI. Primeiro que no século VI, a história não era uma ciência. Né? Ela se constitui como ciência só no século XIX. Então, quer dizer, um texto do século VI, já no século XIX, sob o ponto de vista histórico, ele já tem alguns problemas. Bom, mas é o documento que se tem da época, e é uma fonte primária. Isso a gente não pode desconsiderar. Né? Mas, hoje, já existe na academia um debate sobre o Procópio de Cesareia. E que, na verdade, ele não é considerado mais assim uma fonte confiável. Porque ele tinha um ódio por ela extremo. Né? E nós, gente, nós somos há décadas, há séculos, há milênios, nós somos muito machistas. Uhum. Vocês imaginam aquela época. Então, assim, de certa forma, na fala dele hoje, tem historiadores que já começam a questionar, né, essa posição dele como sendo uma coisa até meio que machista. Né? Bom, aí com a morte do pai, o que acontece? Ela e as suas irmãs se tornam atrizes, mimetistas e libertinas. Qual que é o problema que já foi dito na live de vocês? Uma atriz, nessa época, era tratada como se fosse prostituta. E o Procópio, ele não alivia. Ele critica, mas ele é muito cruel com ela nessa hora, né? Para desqualificá-la, né? No sentido de ser prostituta ainda criança. Né? Mas ela, num primeiro momento, ela não era prostituta. Mas o que as fontes me disseram? Aqui, olha, só aqui são 3 autores que estão falando o quê? Que na adolescência ela teve as primeiras experiências sexuais.
Bom, ter experiência sexual significa que a moça ou que a mulher ela é prostituta? Não, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas, na sequência, esses autores vão descrever várias situações demonstrando que realmente, né, ela se tornou prostituta, né, depois de uma certa idade. E aos 18 anos, ela abandona essa carreira, entre aspas, né? Ela se torna amante do governador, onde hoje é a Líbia, né? Mas essa união não dura muito tempo, né? Ela volta e ela se converte para um ramo do cristianismo, que é o monofisismo, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Mas vou falar pouco, adianto. Não é o nosso termo. Daqui a pouco eu falo sobre ele. Bom, ela retorna, então, para Constantinopla. Eu não estou preocupado em falar o ano que ela retorna, isso não é importante. Mas, fazendo a leitura calmamente, vocês vão ver que tem toda uma sequência cronológica. Tá? Bom, mas ela retorna, conhece o Justiniano, eles se apaixonam, se tornam concubinos. Tá? Aqui na parte superior, tá a imagem que eu peguei deles, e embaixo, não fui eu que fiz isso não, viu, gente? Interessante, né? Achei na internet. Uhum. É um pouco interessante. Legal. Tá? Se tornaram concubinos, amantes, né? E mais adiante eles se casam, né? E vocês estão vendo que eu estou pulando muito, né? Não vou falar do tio, não vou falar da tia. Vocês já falaram na live anterior. Bom, mas então eles se casam e ela se torna a mulher mais importante do Império Bizantino, né? Aí, quando o seu marido ele assume o trono em 527, só aí é que ela se torna também imperatriz. E detalhe, né? A Augusta, ela recebe o título de Augusta, né? Divina. Tá? Bom, muito bem. E nesse momento, né, ela já é uma mulher madura, discreta, né, com autocontrole e sabedoria. Claro, gente, na adolescência, na juventude, nós somos assim, né? Às vezes impulsivos, e é com o tempo que nós vamos adquirindo mesmo a experiência, né, descrição, autocontrole. Tá certo que tem gente que não adquire essas coisas, mas normalmente a gente vai adquirindo com o passar do tempo. Bom, então ela de fato exerce uma grande influência no governo do seu marido. Eu já vi até gente falando, ela que governava. Não, ela não governava. O marido dela era um estadista, era muito ambicioso. Ele era o imperador do antigo Império Romano do Oriente, que mais tarde foi conhecido como Império Bizantino. Aliás, ele é considerado o principal imperador da história do Império Bizantino, para você ter uma ideia. Tá? Então, ele era tão ambicioso que ele queria reconquistar a faixa de extensão de terras do antigo Império Romano do Ocidente. E ele conquistou muitas batalhas, né? Ele chegou, eu não diria muito perto disso, mas ele avançou nesse sentido, né, das conquistas. Então, ele precisava do lado dele de alguém que tivesse muita habilidade política para ajudar a negociar com muitas pessoas. Esse alguém, a pessoa que ele tinha a maior confiança, era a própria esposa, né, que era diplomata, né, e que participava de todos os debates, auxiliando o marido a sair de situações de crise, tá? E ela palpitou até na questão religiosa, né, até sobre a natureza de Cristo, defendendo o grupo religioso dela. Tá? Então, são pontos importantes. Tá? Bom, no entanto, né, utilizando de artigos científicos, de dissertações de mestrado, de teses de doutorado, é esse o material que eu utilizei. E não encontramos referências na literatura acadêmica que revalidam a tese de que ela mandou matar as 500 prostitutas. Eu não achei um texto, não achei, falando que ela mandou matar 500 prostitutas. Tá? Esse é o ponto. Também não encontrei nenhuma comprovação de que os cristãos primitivos eram reencarnacionistas e que teriam amaldiçoado a imperatriz a morrer 500 vezes, como se for o seu karma, como eu falei agora há pouco. Né? Então, isso também é importante.
Quer dizer, eles não eram reencarnacionistas. Tá? E outra coisa, não encontramos evidências de que ela tenha influenciado o marido a perseguir os originistas, ou seguidores de Orígenes, né, que supostamente defendiam a reencarnação. Então, são coisas importantes quando a gente fala, não encontrei na literatura acadêmica. E aí a gente volta lá naquela frase de Kardec, do livro Obras Póstumas, em matéria de ciência, o Espiritismo acompanha a ciência. Né? Então, esse é o exercício que nós estamos fazendo aqui. Tá bom? Outra coisa, a partir desse estudo comparativo, né, nós observamos que há coesão num ponto. Pelo menos no ponto, há coesão. Onde o fato dela ter saído do bordel, de ter sido prostituta e de ter se transformado numa das mais influentes imperatrizes da história da humanidade. E aí há convergência. Os espíritos falam que ela era prostituta, se tornou imperatriz, e na academia eu também encontrei essas informações, por muitos historiadores. Tá? Então, aí há uma convergência, só nesse ponto. Nos demais itens, gente, não há convergência. Tá? Então, nós auferimos Teodora num gesto típico de ativista feminista, e aqui eu tenho que abrir um parênteses, porque nós não podemos fazer nenhum tipo de anacronismo, não havia movimento feminista na sua época. Bom, mas enfim, o que ela fez é típico de uma feminista. Esse é o ponto. Né? E o que ela fez? Ela lutava a favor dos movimentos sociais. Né? Lutava em função de melhores condições para os trabalhadores, né? Lutava para a promoção da caridade e influenciava políticas sociais no governo do seu marido. Porque, afinal de contas, ele era o imperador. Né? Mas ela exercia um poder muito forte nessa questão social. E, sobretudo, né, para auxiliar as mulheres. Então, aqui, como a título de exemplo, ela influenciou a aprovação de leis que proibiam a prostituição forçada em bordéis. Olha, o que é isso, gente? Muitas prostitutas eram feitas de escravas nos bordéis. Então, elas trabalhavam como escravas. E olha que a situação das prostitutas nem melhorou tanto assim. Nos dias de hoje, elas ainda são mais escravas do que tudo, na profissão delas. Né? Elas também ainda têm muitos direitos a conquistar. Né? Essa que é a grande verdade. Bom, mas, enfim, ela então, lutou pela proibição da prostituição em bordéis. Bem diferente do que falava o espírita lá. Né? Que falava que ela era o quê? Justamente o contrário, que ela defendia a escravidão. Né? Não, ela não defendia. Ela lutou contra a escravidão. Esse sim é o ponto. Tá? E ela também influenciou na criação de um convento, que seria uma espécie de mosteiro, onde as prostitutas dispostas a mudar de vida pudessem se recuperar para recomeçar as suas vidas. Interessante, gente, que aqui eu tenho mais de um autor que está falando sobre isso. E mais para frente eu vou usar um outro autor que vai repetir a mesma coisa. Que ela influenciou o marido a criar esse mosteiro ou esse convento, que era um local destinado àquelas prostitutas que tinham interesse em mudar de vida. Então, ao invés de matar 500 prostitutas, ou de perseguir, ou de prendê-las, ela lutava pelo seu bem. Essa é que é a verdade. Tá? É como se fosse uma feminista mesmo, defendendo o interesse das mulheres, sobretudo das prostitutas. Tá? Então, esse é um ponto que a gente precisa considerar, que é o oposto do que diz a literatura espírita. Tá? É o oposto do que diz a literatura espírita. Bom, é provável que, a partir dos escritos do Procópio, né, se espalhou aquela ideia de que ela teria perseguido as prostitutas, né, e que teria encarcerado elas, ou teria matado elas. Aliás, o Procópio não fala em morte, né? Ele fala em prisão. Ele fala que ela mandou prender as 500. É por isso que acredito que, em razão da fala dele, é que os espíritas, né,
Eu até antes, né, antes de publicar o artigo, eu até usava a expressão, isso é uma fofoca literária. Mas um dos avaliadores acharam melhor. Não, Adolfo, não usa essa expressão, não, que pode ser muito polêmico isso daí. Tá? Então não vamos usar esse termo, não. Mas está mais para essa linha aí. Bom, aqui, ó, um outro autor, né, o Gibbon, né, que ele falando o quê? Que o Justiniano ordenou a construção de diversas instituições de caridade, não é só uma, diversas de caridade, destacando-se entre elas esse convento, que foi a obra mais benevolente do seu reinado. Olha que coisa mais linda. Gente, isso não é o Adolfo que está falando, não, viu? Vai lá no artigo, lá tem a referência. Aí você pode pesquisar no documento. A internet nos ajuda. Está em inglês, tá? Não tem importância, não. Mas aí você vai fazer a tradução. Bom, olha lá, e essa iniciativa dele, do imperador, foi motivada pela simpatia da imperatriz por suas irmãs menos afortunadas. Gente, é o oposto. É o oposto, né? Aliás, no artigo eu conto até uma história que numa ocasião lá tinha muitas prostitutas sem dinheiro. Ela pegou e foi lá nos seus aposentos, pegou ouro e saiu distribuindo ouro para que elas pagassem as contas. Elas estavam sem dinheiro e ela auxiliando as prostitutas. Então, são muitos documentos, gente, demonstrando que ela era uma pessoa boa, que ajudava as mulheres, sobretudo as prostitutas. Tá? Então, esse é um ponto que a gente tem que guardar com muito carinho. E volto lá no livro espírita, lá, obras póstumas, matéria de ciência, o espiritismo acompanha a ciência. A ciência diz a verdade. Né? Ah, mas você está querendo dizer que o espírito não pode trazer? Pode, mas é aquela pergunta, aquela pesquisa que o Paulo estava sugerindo. Não, mas qual que é a sua fonte? Da onde que vem essa informação? Que aí nós vamos conversar com essa fonte. Quem sabe, a partir daí, talvez o historiador pode mudar de opinião. Porque a história é uma ciência. Mas na medida em que a fonte ou as fontes não são apresentadas, então nós temos que ficar com aquelas fontes, né, ditas oficiais, que são reconhecidas pela academia. Né? Então, esse é o ponto. Né? Eu acompanho vocês nisso, né, na ideia principalmente do Paulo, de a gente procurar correr atrás dessa fonte, porque sequer se sabe se foi ou não uma comunicação mediúnica. Não se tem ideia de onde surgiu essa história, né? Qual é o autor espiritual? Através de qual médium? Quer dizer, realmente está muito obscura essa origem, né? A origem dessas informações. Bom, agora a gente entra num ponto, eu não sei se eu estou muito acelerado, talvez eu esteja um pouco acelerado. Segue o ritmo aí, não se preocupe com a gente, não. Mas vamos aqui, porque depois a gente fica mais à vontade para conversar, né? Uhum. Então, vamos falar um pouco das supostas ideias de Orígenes, né, sobre reencarnação. Aliás, eu me apaixonei por ele. Né? Tem uma ligação com a Igreja Católica fantástica. Bom, quem que é Orígenes? Tá? Ele é um alexandrino, fica no norte do Egito, tá? No norte, ali, ó, de frente para o Mediterrâneo. É um lugar lindo, lindo e maravilhoso. Mas fica no antigo Império Romano do Oriente e é uma região onde quem exercia muita influência eram os gregos. Tanto é que o Orígenes, ele falava o grego. Né? Então, isso é um ponto também que a gente tem que considerar. Tem algumas diferenças, né? A influência grega da influência romana. Tá? Tem algumas coisas nesse sentido também. Bom, ele nasceu no ano de 185, morreu em 254. Como ele nasceu no final do século II, eu posso dizer que ele é um homem do século III. Tá? Eu não vou considerar esses 15 anos iniciais, desde quando ele nasceu, não vou colocar na conta, não. Então, é um homem do século III. Uhum. A ideia é que é um homem do século XIX. Nós somos do século XXI. A gente tem que considerar isso, gente, para evitar anacronismos. Bom, mas ele foi um grande erudito da igreja cristã de língua grega. E é aclamado como o maior teólogo e escritor do cristianismo primitivo.
simplesmente o maior teólogo e escritor do cristianismo primitivo. Não é qualquer um, tá? E é um dos maiores gênios da igreja. Um dos fundadores da filosofia cristã. Engraçado que ele morreu novo, com 69 anos. Bom, pouco para os dias de hoje, né? Para o nosso mundo. O tempo dele, não, morreu bem velhinho. Né? Bom, a sua obra ela foi construída, né, no mesmo momento em que os dogmas da igreja estavam sendo alicerçados. Então, a igreja ela tem uma característica muito importante, porque ela tem algumas ordens religiosas. Né? Eu me lembro que no livro O Nome da Rosa, também aparece no filme O Nome da Rosa, uma discussão lá no mosteiro, né, sobre a questão da riqueza, se Jesus era rico ou não. Bom, em outras palavras, a discussão é o seguinte: se a igreja tinha que guardar a riqueza dela, que ela estava acumulando, ou se ela tinha que distribuir esse dinheiro com os pobres. Então, tinha grupos ou ordens na igreja que defendiam que a igreja tinha que distribuir a riqueza. Né? Esse era o papel da igreja. E havia grupos que defendiam o contrário. Né? Prevaleceu os grupos que pensavam o contrário, e a igreja acumulou riquezas, e até hoje ela é uma das mais ricas instituições do mundo. Né? Bom, enfim, então, no mesmo momento em que a obra dele, ele está escrevendo a obra dele, né, os dogmas estavam sendo alicerçados, os dogmas da igreja. Né? E ele, portanto, contribuiu de maneira significativa para a criação da chamada doutrina teológica cristã. Vai aparecer nas fontes, viu, gente? E quando não aparece fonte é porque sou eu mesmo que estou falando, tá bom? Interessante que nesse item sobre Orígenes eu falo assim, ó, fizemos um recorte histórico entre os séculos 4 e 8. Meu, como é que você faz um recorte do século 4 ao 8? São 400 anos, né? Mas considerando todo o período, né? E aí a gente, desse ponto, o que a gente buscou, né? Que é o período das grandes controvérsias cristológicas. Que é o quê? O que estava sendo debatido nos primeiros concílios ecumênicos da igreja? A questão da virgindade de Maria, da Santíssima Trindade, né? Da natureza do corpo de Cristo. E aqui a gente passa a entender por que alguns grupos de religiosos reencarnaram, né, e se dizem espíritas, seguindo algo muito parecido a respeito da natureza do corpo de Cristo. Né, que também não é o tema dessa live, então a gente não vai entrar muito nesse assunto, mas é um assunto muito polêmico também, espinhoso, e que a gente tem que tratar. Né? Bom, mas enfim, então é nesse momento que estava sendo definida a ortodoxia cristã, né, dos grandes debates. Então, as controvérsias cristológicas eram debates de grupos que tinham pensamentos diferentes sobre esses temas. Né? Por exemplo, Virgindade de Maria, Santíssima Trindade, etc. Né? É nessa época que Orígenes ele é acusado, né, de heresia por advogar a pré-existência da alma e a pluralidade das vidas sucessivas, ou, se preferir, a reencarnação. Né? E aqui, gente, eu peguei o livro dele, Tratado dos Princípios, né? E peguei dois pontos. No artigo, o texto é maior, é melhor para a gente ver. Aqui eu peguei só um trecho mesmo, tá? Então, assim, nem fiquem muito preocupados, eu não vou nem ficar lendo tudo que aparece aqui, mas algumas palavras-chave. Então, por exemplo, ele fala assim, ó, antes de nascerem ou terem feito qualquer coisa nesta vida. Bom, antes de nascer nessa vida, ele está falando de quê? De pré-existência da alma. Antes de nascer nessa vida. Ele está falando, está defendendo a ideia da pré-existência. Tá? Mas ele está falando nesses termos? Não está falando nesses termos. É uma questão de interpretação. Eu até dou um exemplo lá no artigo, né? Eu falo que tem um item que Allan Kardec questiona os espíritos no livro A Gênese sobre a tentação de Cristo. E Cristo teria sido tentado. Né? E não aparece só no Evangelho, não.
Isso aparece em 3 evangelhos. Eu cito isso lá no meu trabalho, né? Aí vem uma resposta de João Evangelista, falando, não, mas isso aí é uma metáfora, né? Na verdade, nem usa o termo metáfora, né? Ele fala que isso é uma parábola, né? E que Jesus está querendo dizer que quem tem a fraqueza é o homem, e não ele. E Jesus não poderia mesmo ter nenhuma fraqueza, porque é um espírito puro. Ponto. Então tá aí, ó, é uma parábola quando vem essa questão da tentação de Cristo. Então, por analogia, né, aqui nesses textos, a gente tem que interpretar o sentido, né? Então, é essa a ideia. É por isso que nesse documento anterior, antes de nascerem nessa vida, está se referindo à pré-existência da alma, né? Nesse outro, ele fala o quê? Os ímpios também que nesta vida amaram as trevas de erro, né? Aí mais adiante, após a ressurreição, após a reencarnação, né? Tá? Então tá aí 2 citações de Orígenes, também não está em português essas citações, está no artigo, quem quiser pode, vai ao texto, confira, vê se é isso mesmo, se eu não traduzir de maneira errada, fique à vontade, depois me ajude. Bom, vamos voltar então para o Concílio de Constantinopla de 553. O centro de debates desse concílio foi a chamada controvérsia nestoriana, que trata da questão da natureza divina e humana de Cristo. Então tem os seguidores do Nestório, né, o nestorianismo, e tem também o monificismo. Bom, são grupos que um vai defender que Jesus tinha um corpo divino, quer dizer, que ele era Deus, na verdade, né? Era Deus, e não tinha um corpo humano, né? Outro grupo ia defender que não, que ele era um homem, que não era Deus. Quer dizer, veja, é essa a controvérsia, são esses grupos, e isso não é do concílio de 553, vinha de concílios anteriores, esse debate. Esse era o tema do debate desse concílio. Tá? Então, esse é um ponto importante. Não eram as ideias de Orígenes. Tá, mas e a respeito das ideias de Orígenes? Né? O motivo pelo qual, supostamente, ele foi condenado, né? Então, que é a questão da pré-existência da alma e da reencarnação. Tá? Bom, certa vez, então, houve um longo debate sobre a veracidade desse fato. Se realmente as ideias dele sobre pré-existência da alma e reencarnação se foram mesmo banidas nesse concílio. Então, houve uma certa vez um debate sobre a veracidade dessa informação, né? Se de fato o concílio de 553, se ele havia emitido alguns cânones condenando o originismo. Mas não há nos atos, né, não há na ata, vamos dizer assim, desse concílio, esses cânones, né? Assim como não tem nenhuma referência sobre o debate relacionado com o originismo. Não tem, tá? E veja, isso não é o Adolfo que está falando, isso é uma fonte. Estou trazendo uma fonte. Né? Aqui já um outro documento, já falando dos seguidores de Orígenes, né? Que havia uma tensão entre os grupos que defendiam a pré-existência da alma e reencarnação e grupos que eram contrários. Né? E isso chegou no auge no ano de 543, não em 557, que foi o ano do Concílio de Constantinopla. Então, em 543, essa disputa, né, essa tensão entre esses grupos foi muito grande. E os patriarcas de Jerusalém e Antioquia escreveram para o Justiniano, imperador, né, pressionando ele pela condenação de Orígenes. E aqui, quando a gente fala em condenação de Orígenes, o que nós encontramos na documentação é só a pré-existência da alma. Isso sim aparece. E o que o Justiniano faz? Em 543, ele emite um edito, né, e um conjunto de cânones, de leis, condenando a pré-existência da alma. Isso em 543, tá? 10 anos antes do segundo concílio de Constantinopla, que foi em 553. Então, esse é um ponto importante.
Tá? O que de Orígenes foi julgado? Foi o quê? A questão da pré-existência da alma. Mas quem é que foi atrás do imperador? Os patriarcas de Jerusalém e Antioquia. Não foi a esposa dele. E também não foi no concílio de 553. Certo? Estão acompanhando o raciocínio? Foram os patriarcas de Jerusalém e Antioquia, e não a esposa, a Teodora, né? Que influenciou o marido, né, a declarar a reencarnação. A reencarnação, não, que eu até errei. A preexistência da alma como um anatema. Tá? Porque não aparece reencarnação. Bom, é verdade que o concílio ele condenou Orígenes, como eu acabei de dizer, né? E os seus seguidores. Né? E essa teoria sobre reencarnação das almas e outras teorias, veja, aqui já é um autor que fala até em reencarnação. Tá? Aqui é um autor falando que sim, né? O concílio condenou Orígenes e suas ideias. Olha lá, ó. As teorias sobre reencarnação das almas e outras teorias menos conhecidas foram consideradas heréticas. Vocês estão vendo? Quer dizer, de um lado, a gente não vê uma fonte. Aqui aparece até historiador falando que a reencarnação foi banida. Né? Mas o que mais aparece? Não é a reencarnação. O que mais aparece? A pré-existência da alma. Isso sim. Tá? Agora, infelizmente, os atos perderam-se e a tradução latina também não está disponível. Né? Um outro dado importante é que o rápido declínio do origenismo após o concílio significa como prova de que ele foi condenado em termos claros e severos. Né? Mas não há referências acadêmicas sobre a influência da Teodora, que é o nosso objeto de estudo, né, sobre o Justiniano, para retirar a reencarnação dos cânones da igreja. Isso não existe. Não encontrei uma fonte. Tá? Então, aí fica evidenciado, né, uma outra divergência entre a narrativa espírita e a narrativa acadêmica. Tá? Bom, as evidências encontradas, elas nos mostram que tanto Orígenes como seus seguidores, eles defendiam a reencarnação. Né? Olha, é outro autor falando. As evidências encontradas, está falando em evidências, mostram que Orígenes e seus seguidores defendiam a reencarnação. Né? Mas esse debate ficou restrito aos intelectuais da igreja, da antiguidade tardia e da Idade Média. Ou melhor, o povo ele não teve acesso a essas informações. Né? Por quê, gente? Porque na Idade Média, né, a educação era o quê? Um atributo da igreja. E quem que de fato estudava eram só os religiosos. E vou falar que quem mais estudava eram os membros do alto clero. Tá? Até se a gente for pensar os membros do alto clero com do baixo clero. Os membros do alto clero tinham acesso a toda a biblioteca. Os membros do baixo clero não tinham acesso a toda a biblioteca. Tá? Então, o conhecimento, gente, ele não era passado para o povo. Um padre, ele fazia uma missa, rezava em latim, e depois ele traduzia a missa do jeito que ele queria. Porque o povo não sabia o latim. Tá? O povo não sabia. Então, isso é importante, por quê? Porque se Orígenes e seus seguidores, se eles defendiam a reencarnação, o povo não podia saber. A menos que todos os padres falassem em suas pregações. Né? O que não acontecia, porque Orígenes e seus seguidores era só um grupo, que era perseguido, inclusive. Né? No momento em que tinham muitas ideias na igreja, por quê? Porque estava sendo construído o quê? Estavam sendo construídos os dogmas da igreja. Né? Por isso que isso apareceu nesse momento. Né? Então, isso nos leva a crer, né, já partindo para a conclusão, que o povo também não tinha esse conhecimento. Tá? Bom, então, para concluir, e vou repetir, né, na verdade, não tem muita novidade.
Mas com referência a esse debate sobre o assassinato das 500 prostitutas, né, como são poucos os registros na literatura espírita, e é importante dizer, gente, não são todos os espíritas que falam isso. Aqui tem pelo menos 2 espíritas que não falam isso e que escreveram sobre o assunto, né? E que se alguém quiser discordar desses 2 espíritas, e tem que fazer isso, é saudável, né? Tem que ir lá no site do Paulo e publicar um artigo diferente, ou no Jornal de Estudos Espíritas, né? Talvez se o Paulo não publicar, o Jornal de Estudos Espíritas pode publicar. Mas eu acredito que o Paulo vai publicar, porque depois ele vai dar a tréplica dele. Então, eu acho que ele publica sim, né? Bom, que mais? Aí nós vamos invocar, então, Allan Kardec a respeito do critério da universalização do ensino dos espíritos. Que critério nos ensina? Que uma revelação ela é ditada espontaneamente por vários espíritos em diversos pontos, né? E que essa revelação ela não será aceita como verdadeira enquanto não for revelada, enquanto for revelada apenas por um espírito, ou por alguns espíritos, ou por um médium, ou por alguns médios. Vocês estão vendo, gente, o critério não é meu, não é do Paulo, é de Kardec. Vocês estão vendo por que a gente tem que seguir o critério de Kardec? Né? Aí nós vamos lá para o Evangelho. Tem 2 citações de Kardec do Evangelho. A primeira: por isso é necessário maior prudência antes de divulgar uma nova verdade, que fora revelada por um espírito ou um espírita, se for o caso. Faz-se mister apresentá-la como uma opinião necessitando de conformação. Claro que aqui no texto de Kardec não está dessa maneira, tá? Eu estou mandando consultar a fonte, que tem essa ideia lá. Tá? E o outro texto, esse sim, é retirado da fonte. Essa confirmação é que precisa aguardar, antes de apresentar um princípio como verdade, a menos que queira ser acusado de leviandade ou de credulidade irrefletida. Gente, Allan Kardec, ele era muito bom, mas nessas horas ele era muito duro, ele era muito sério, ele defendia um negócio que eu fico ouvindo muita gente falar e que não entende, a tal da pureza doutrinária. Nessa hora ele defendia, mas defendia com argumentos, gente. Ele não gritava, não xingava, ele apresentava documentos. E o que eu estou fazendo aqui também, e estou apresentando ele, viu? Então nós consideramos a revelação espiritual do assassinato das 500 prostitutas, a mando da Teodora, como uma opinião de alguns espíritos ou de alguns espíritas, né? E que essa opinião ela tem que ficar de quarentena por um tempo, esperando pela confirmação dos espíritos superiores. Confirmação que pode vir espontaneamente ou por evocação, porque a codificação, gente, o ensino, ele não veio espontaneamente. Muitas verdades vieram espontaneamente, mas Kardec evocava os espíritos. A gente não pode esquecer isso, tá? Então, a revelação, ela pode vir por evocação. A gente pode evocar os espíritos e perguntar a eles sobre, né? E se for para fazer por evocação, né, nós vamos fazer com entrevista com os espíritos e utilizando a metodologia científica, né? Com relação às ideias de Orígenes sobre a pré-existência da alma e reencarnação, é importante ressaltar, como eu já disse anteriormente, que nesse período histórico, né, que é conhecido como Antiguidade Tardia ou Alta Idade Média, nesse período a educação estava nas mãos da igreja, né, e que só os religiosos tinham acesso aos livros. O povo não tinha acesso às ideias de Orígenes. Ou seja, o povo não podia ser reencarnacionista, né? Os adeptos da reencarnação é o próprio Orígenes, os seus seguidores. E para finalizar, e a gente poder fazer um bom debate, né, é importante dizer, gente, que não temos aqui a intenção de fechar a questão, né, sobre essa polêmica, esses antagonismos, essas controvérsias. Não, né? Que esse assunto possa gerar, ou melhor, inspirar outras pesquisas, né, em busca de novas fontes e descobertas. Porque o Paulo, eu vi ele falando, ele escreveu o artigo dele em 2002, se não me falha a memória.
Então, lá ele estava falando que para 80 artigos que ele pesquisou, só 2 nessa linha. Aí depois ele já atualizou. Não são 80 mais, outro número, é mais de 90. Né? Olha, gente, que beleza isso. E é assim mesmo, porque as fontes vão surgindo. Então, no meu trabalho, eu trouxe alguma coisa diferente do que o Paulo trouxe. Mas eu não o conhecia pessoalmente, estou conhecendo hoje. Tenho certeza que daqui para frente vai ser uma amizade longa e muito boa, né? Mas eu conheço o Paulo há muito tempo, através dos seus textos. Eu, inclusive, já tinha lido esse artigo dele antes. Mas quando eu fui fazer a minha pesquisa, eu falei, não, mas eu vou deixar o trabalho do Paulo de lado. Eu vou voltar no trabalho dele só no final. Aí eu faço o meu trabalho, aí no final eu pego o trabalho do Paulo. Ó, gente, tá igual. Agora o trabalho dele vai enriquecer o meu. Aí eu cito o trabalho enriquecendo o meu. Né? E eu fiquei muito feliz porque dizem que eu não sou pesquisador. Aí você faz uma pesquisa e me usa como referência e os caras aprovam a sua pesquisa. Muito obrigado. Para finalizar, viu, Paulo, tem a ver com você mesmo. Quando a gente se propõe a fazer uma pesquisa séria, sem medo da verdade, sem essa coisa de querer defender esse ou aquele, o espírita não tem que defender ninguém, ele tem que buscar a verdade. Isso aí. Defender a verdade, exatamente. Ele vai encontrar, né? E vai se aproximar daqueles que estão em busca da verdade. E, nesse sentido, eu estou muito honrado de estar ao seu lado, viu, Arthur? E principalmente do lado do professor Paulo. Esse é do professor. Quem dá aula é ele aí, cara. Não sou eu, não. O Adolfo, volta no slide anterior, por favor. Não, o anterior, então. Isso. Eu não sei, sabe? Quando você falou isso, fez essa colocação aí, considerando a revelação espiritual do assassinato das 500 prostitutas, eu não encontrei nenhuma revelação espiritual disso, não, cara. É tudo pessoas espíritas que vêm com essa ideia. Não tem revelação espiritual disso, não. A não ser que tenha, eu não estou sabendo. Se souber, por favor, você me passa, porque eu não sei, não. Também é uma dúvida minha. Tá? A informação... Peraí. A informação que o Divaldo passa numa palestra que ele fez, dentro de uma palestra que eu acho que fala sobre reencarnação, ele se baseia em autores encarnados. Não é o plano espiritual que passou para ele para estar passando também, não. Porque eu perguntei para ele, e a turma dele me respondeu que a fonte está por aí, nos livros de história, mais ou menos assim, bem genérico, sabe? Inclusive, eu procurei esse e-mail de todo jeito aqui, não achei, cara. Eu não sei o que eu arrumei com ele, deve ter deletado, uma pena, porque eu ia ter uma prova para mostrar a resposta dele, mas que responderam. Então, não tem... Hoje, assim, dentro da minha pesquisa, tá? Eu não encontrei um espírito falando essa história, referendando essa história. Um espírito desencarnado, para ser bem redundante. O Paulo, mas assim, com todo carinho, na minha convivência com alguns profissionais da área de letras aqui no núcleo Agnello Morato, eu tenho aprendido com eles que a literatura espírita ela é constituída dos textos dos espíritos, dos espíritas e daqueles que não são espíritas, mas que tratam da temática espírita. Então, assim, eu concordo plenamente com você. Eu também não vi uma revelação espiritual, é um fato. Mas, assim, eu não vou desprezar a informação do encarnado, do espírita. Eu não vou desprezar. Agora, o ponto é aquela pergunta que você fez no início: qual é a sua fonte? Então, a questão... Para não parecer uma coisa assim, é a minha opinião. Tá. Isso não é ciência. Deixa eu fazer a colocação. Eu não estou desprezando ninguém. Eu estou querendo a fonte. E todo mundo que falou essa história, eu perguntei a fonte e ninguém me informou. Esse é o meu ponto. Tá? Não tô... É igual você falou lá no princípio. Eu não estou de lado de A, de B ou de C. O meu lado é o da verdade. Para onde tiver. Se chegar a me provar e derrubar meu trabalho todo, eu vou derrubar. Eu não estou preocupado com isso. E deixa eu perguntar para vocês, qual é a fonte mais antiga dessa informação? José Reis Chaves? O Paulo falou isso na outra live, né? Ele tem um livro chamado Jesus Viveu na Índia, isso? Eu esqueci o nome do autor. Deixa eu ver aqui. Espera aí, só um pouquinho.
Porque, né, não sei, não sei se o Adolfo vai concordar comigo. Acho que nesse caso, pelo menos a princípio, a gente poderia considerar como a fonte dessa informação a primeira vez em que ela aparece, pelo menos sendo, né? Seria uma fonte primária, né, Arthur? A única fonte que eu achei, eu estou falando a única fonte fora o Chaves, tá? Fora o Chaves. É de Roger Kersten, no livro Jesus Viveu na Índia. E ele fala literalmente, ela iniciou, falando da Teodora, uma rápida ascensão ao poder como cortesã. Para se libertar de um passado que a envergonhava, ordenou mais tarde a morte de 500 antigas colegas. Literal. É o único autor entre 90 e tantos livros que eu tenho de reencarnação. Porque, por exemplo, o caso do Chaves, eu considero a parte porque ele não cita essa obra. Tá? Os outros todos citam. Quem fala, eu considero uma fonte só, que é ele. O resto que fica replicando ele, eu não falo, eu não uso como fonte. Senão... Eu, como historiador, eu tenho que falar. Entendeu? Então, esse é o meu ponto, né? Então, fiquei, ou seja, a minha fonte que fala que Teodoro mandou matar 500 prostitutas é uma só em 90. Vamos arredondar para 100 fontes, 100 livros, 100 obras que falam de reencarnação. Paulo, mas se fossem 10, Paulo, de 100, não tem conversa. Isso não, eu tô mostrando justamente porque não tem base para defender, cara. É isso que eu estou mostrando. Não tem base para defender. É muito pouco. É isso que eu estou entendendo. É muito pouco. Tivesse mais, tudo bem. Nós vamos, tem uma turma aqui que fala ou que não fala, 50% para lá, 50% para cá, mas isso não existe. Então, Paulinho, esse autor que está falando isso, é hora da gente pegar. Eu não estou brincando, não, gente. Vou falar uma coisa séria aqui. Eu trabalho com isso, inclusive. A gente pode, por exemplo, numa reunião mediúnica, para esse fim, evocar esse espírito. Né? Escuta, qual que é a sua fonte? E isso pode parecer ser mas você acha que o espírito tem tempo? Que os espíritos adoram quando nós estamos em busca de algo edificante. Com certeza. Nós estamos em busca da verdade. Então, eu não tenho dúvidas que na nossa reunião do Centro Espírita, a gente pode evocar esse espírito. Agora, para usar isso como argumento, eu preciso evocar no meu centro, na minha cidade. O Paulo precisa evocar na cidade dele, no centro dele. Eu não sei se o Arthur mora na mesma cidade que o Paulo, se frequenta o mesmo centro espírita. Tomara que não, entendeu? Não. E assim, a gente precisa que um grupo de pessoas repliquem a mesma entrevista, com o mesmo espírito, sem que haja comunicação com esses grupos, e depois, num dia específico, mais adiante, reunir essas informações, vamos tabular, vamos ver. Aí a gente começa a fazer ciência. Né? Porque eu não vejo o problema de ser uma fonte. Pode ser uma fonte. E que bom que seja essa fonte. Né? Mas ele tirou isso de onde? Né? Ele tirou isso de onde? E outra coisa, para ser validado do ponto de vista científico, de 100 fontes pesquisadas, se fossem 10 falando, não são 10, tá? Mas se fossem 10, acabou. São 90. Né? A gente não é... porque é o critério de Kardec. Em qualquer ciência, se você tem 90 por 10, você já sabe o que é verdade. Você vai explicar que das 100 entrevistas que você fez, ou das 100 consultas que você fez, você encontrou 10. Não é o caso, hein? Não é o caso. Mas encontrou 10 e que por isso, você fica com tal informação assim, assim, assim. Você vai passar por uma banca. Quem vai falar que você está errado? De 90 fontes diferentes, só 10. E não é o caso. Nós não temos 10. Viu? Eu vou ser mais otimista, tá, Paulo? Nós temos 5. Mas o Paulo tem razão. De fonte primária, talvez a gente só tenha uma. É que essa não era a natureza da minha pesquisa. Mas esse é um ponto muito importante. Esse é um ponto. Porque eu parti do princípio assim, tem essa informação e quem está assinando embaixo, quem está passando para frente, validou. Validou. É responsável por isso. Né? Então, por isso que eu estou falando 5.
Porque esses 5 são responsáveis por algo que eles estão falando. Mas eles aí, quando você questiona os 5, um deles eu não questionei, que é o Vivaldo, mas dois deles eu questionei. E eles não me deram resposta. O terceiro, que é o Severino, cita o Chaves. Então, eu não posso considerar o Severino como fonte primária. Então, ele já morreu por aí. Então, pesquisa, que eu acho que é assim, que senão nós vamos duplicar as coisas com a mesma fonte, entendeu? Você pega 10 pessoas que citam o Chaves. Aí você fala, tem 11 pessoas que falam nisso. Mas a fonte é a mesma, cara. Então... Ó, eu vou lançar aqui, com base nessa informação, uma tese aqui para a gente tentar ver, pelo menos, a fonte, né? A questão da comunicação, uma evocação, apoio, eu acho excelente. Mas veja bem, o Paulo acabou de nos dizer que essa tese está mais ou menos no livro do tal Roger Kersten, que escreveu o livro Jesus Viveu na Índia, : Sua vida desconhecida antes e depois da crucificação. O que eu pude perceber, lendo aqui a sinopse do livro e um pouco sobre o autor, ele tem certa simpatia pelas teses do hinduísmo e do budismo, que tratam essa questão da reencarnação, como disse o Adolfo, dessa maneira, do karma. Tipo, matou 500 prostitutas, vai ter 500 encarnações para pagar a morte das 500 prostitutas. Então, resumindo, eu acho que o Chaves, como o autor espírita que primeiro falou disso, deve ter lido esse livro e passado adiante essa informação. Isso é só um chute, mas tentando... Arthur, mas eu não trabalho assim. Sim. Eu sou pesquisador. Porque, possivelmente, onde que ele tirou essa história? E essa história já existia antes deste livro. O pior é o seguinte, que ele fala assim, vários autores, então ele dá a entender que são muitos autores, não é um só, que é pior ainda. Agora, dentro da lista bibliográfica dele, ele não cita o Kersten. Então, aí como é que fica? Onde que ele tirou? Agora, vejam vocês, Arthur e Paulo, a beleza da doutrina espírita. Se as pessoas compreendessem assim, porque nós corremos o risco de encerrar aqui a live, né, e alguém começar a falar assim, tem 2 espíritas aí, que estão obsediados e estão falando um monte por isso. Por um lado, nós corremos esse risco. E, por outro lado, nós corremos o risco das pessoas interessadas pela verdade e querer saber essas questões que estão pendentes. Porque se você publica uma informação, você tem que dar conta dela. Né? Você tem que dar conta dela. Porque isso é muito sério. Porque a gente passa uma ideia, para os espíritas, a Imperatriz Teodora influenciou o marido, porque na sua época havia reencarnação. Não, para os espíritas não é assim. Não é. Pode ser para alguns espíritas, mas não é para os espíritas. Por quê? Porque nós estamos apresentando um trabalho com base em pesquisa. E volto lá em obras póstumas. Em matéria de ciência, né? Em matéria de ciência, o espiritismo acompanha todas as verdades da ciência. As verdades da história, eu e o professor Paulo estamos apresentando. É simples. Né? Veja então, bem, o que é interessante para um bom debate é a gente partir de informações com base em pesquisa. Não é achismo. Sim. Né? Não é ficar, porque eu imagino, porque eu penso. Tudo bem, eu posso pensar o que eu quiser, mas a gente tem que apresentar fontes, documentos. Então, eu vou contar um outro caso aqui, só para você ver como é que a gente fica espalhando coisas que tinha que repensar. Com certeza, vocês já ouviram essa frase. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Essa frase é atribuída a Leon Denis. E uma fonte que eu vi divulgando essa frase aí é o Herculano Pires, só para vocês terem ideia. Tá certo? Só que Leon Denis não disse isso. Esse é que é o ponto. O que Leon Denis diz? Na planta a inteligência dormita, não na pedra.
no animal sonha, só no homem acorda. E aí, como é que nós ficamos? Nós ficamos perculados porque tem destaque no movimento espírita ou nós vamos ficar com a fonte primária, Nós né? ficamos com Kardec, amigo. É isso que tá, pô. Nós somos atrás disso, gente. Eu não estou preocupado assim, se eu estou certo ou errado. Isso é o que menos me preocupa. Sim. Tá? Eu quero saber quem está falando certo. Matou ou não matou? Ponto. Esse é o ponto. O que eu tenho? Só tem uma pessoa que fala que matou. Porque o resto fala não tem fonte, então eu só posso, teoricamente, confiar em uma. E aí fica tudo enrolado. Entendeu? Olha só, olha um pouquinho sobre esse tal Holger Kersten aí, que eu acho que é onde o pessoal se inspirou. É um escritor alemão muito conceituado por seus textos sobre mito, lenda, religião e assuntos esotéricos. Então, eu acho que já não é confiável, tá vendo? Já começa daí. Pois é. Agora, no meu ponto de vista, o que vai valer é isso que o Adolfo e o Paulo apresentam. Eles é que têm que correr atrás para provar o contrário, porque eles não têm nenhuma prova, não tem nada, não tem indício nenhum daquilo que eles estão falando. Tem uma coisa assim que eu gostaria, né, nos meus devaneios, né, para o movimento espírita, que nós espíritas nos aventurássemos mais na pesquisa, né, e a deixar de lado o nosso pensamento, a nossa opinião. Isso aí. O espiritismo, gente, ele está tão além, mas tão além. É extraordinário, extraordinário. Nós estamos discutindo algo aqui em altíssimo nível, respeitando, mas com muito carinho, esses companheiros que fizeram o seu trabalho. Nós não estamos desmerecendo ninguém, o trabalho de ninguém. Mas nós estamos fazendo algo que tem que ser feito. Porque se nós sabemos, né, do ponto de vista histórico, que naquele período o povo não lia, não sabia ler e escrever, como é que o povo era reencarnacionista? Não faz sentido. Não, mas nós pesquisamos para trazer essa informação. Não é a minha opinião. Né? Eu estou falando isso com base em pesquisa. Né? Então, quer dizer que essas informações que a gente traz do ponto de vista científico, que a gente traz de uma maneira robusta, isso é forte. Né? E, de fato, agora, para alguém falar, não, faz uma outra pesquisa, escreve e apresenta. E vamos discutir. E é essa que é a beleza do espiritismo. A gente não precisa ficar chateado com ninguém, não precisa xingar ninguém, não precisa falar palavrão. Né? Essa que é a beleza do espiritismo, é a gente poder apresentar as nossas pesquisas. É assim que se faz ciência espírita, não é de outra forma. Né? Espiritismo, gente, não tem hierarquia. Espiritismo não tem guru, não tem. Então, a autoridade é moral, e quem atesta essa autoridade moral não sou eu, são as pessoas. São as pessoas que vão conferir se eu tenho autoridade ou não. Agora, todos nós aqui falamos em nome do espiritismo. Né? Não é só aqueles 4 que escreveram, ou um quinto ou um sexto. Não, qualquer um que é espírita e que estude as obras de Allan Kardec e que se aventure a fazer uma pesquisa séria, ele está falando em nome do espiritismo. E hoje eu posso dizer aqui, do lado do professor Paulo, que os espíritas eles não consideram essa fala. Né? Alguns espíritas consideram, tudo bem, mas os espíritas não consideram. Porque tem espírita que pensa diferente e que apresentaram trabalhos de uma maneira assim, que é respeitável. Né? Pode até discutir à vontade. E a gente fica esperando e que venham essas pesquisas. É assim que nós vamos aprender. E é assim que nós vamos avançar. Né? Mas o que nós não podemos é ficar aceitando a fala dos espíritos ou de alguns espíritas como se fosse uma grande verdade. A verdade ela é construída com base em observação. Mas não é o Adolfo que fala isso, é Allan Kardec. Com base na pesquisa, na análise. Né? Então, e nesse sentido, gente, eu agradeço demais essa oportunidade do Arthur, Paulo, de poder, esse espaço
Porque a gente tem que fazer lives mais assim, tá? Porque essas lives ficar só falando, nada contra, é importante também, mas só de ficar falando de parábolas, né? Não que isso não tenha importância. Tem importância, sim, mas não é só isso. Sim. Então, o que me incomoda no movimento espírita é que as pessoas querem só pegar o evangelho e só estudar o evangelho. Não, a gente precisa estudar o evangelho. É uma obra maravilhosa. Não sou contra, não, gente. Eu estudo o evangelho, adoro, eu amo o evangelho. Só que eu tenho uma visão do evangelho como sendo um tratado científico. Eles começam com uma citação, né, lá no evangelho, com citação de fonte primária, que são os evangelistas. Aí depois Kardec discorre o texto e no final ele coloca pelo menos 3 fontes diferentes, pelo menos 3, onde não há discordância entre elas, e cada uma falando de uma área específica relacionada com o tema. Ora, se isso não é tratado científico, é o quê? Então, a doutrina tem que ser tratada assim, até o Evangelho. Nós, inclusive, citamos o Evangelho aqui. Né? Citamos o Evangelho aqui. Então, nenhum problema em estudar o Evangelho, não é isso. Não quero ser mal interpretado. Esse estudo é muito, muito oportuno, mas não pode ser só isso. O Espiritismo é muito mais do que isso. Tá? É isso aí. Muito bem. Maravilha. Vou deixar convocado para falar sobre karma e lei de causa e efeito aí, Arthur. Ele falou que fala outra palestra. Com certeza. Com certeza. Não tem um artigo publicado, mas eu tenho uma palestra. Não. Perfeito. Não precisa ter artigo, não. Mas se são tantos assuntos, mas é um tema que eu quero uma hora entender. Opa, maravilha. A nossa compreensão sobre causa e efeito é muito errada. E nós espíritas. Estou fazendo uma autocrítica, tá, gente? Uhum. Ele ainda vê Deus como um pai que castiga. Porque eu estou pagando. Uhum. Não entendeu nada, cara. Ninguém está pagando nada aqui. Não, mas está falando. Porque alguns espíritos, na época da codificação, né, que eram da igreja, eles usavam palavras do seu vocabulário. Não é maldade do espírito, mas ele usava palavras do vocabulário dele. E que a gente não pode pegar essas palavras ao pé da letra. Né? Então, a doutrina espírita ela não é a doutrina do castigo. Não é. É a doutrina do amor. E o próprio Divaldo fala na palestra dele. É reparação. E reparação, gente, é ato de amor. O sofrimento é para outra coisa. É para desenvolver em nós a nossa fé e a nossa inteligência. Por isso que a gente tem o sofrimento. A gente reencarna no mundo de expiação e provas e vai passar por dificuldades, por dor, por doenças. Todos nós. Todos nós. Então, a nossa situação, as nossas dificuldades, elas não têm necessariamente nenhuma relação com os erros do passado. É que, normalmente, quando a gente vai reencarnar, a gente aproveita. Ah, não, eu já quero vir assim. Mas isso é o espírito que está escolhendo. Não é uma imposição de Deus. Isso tem que estar muito claro. E, infelizmente, as pessoas colocam como se fosse uma imposição de Deus. Ah, não, deu um tiro no peito, vai vir com a doença no peito. Deu uma facada no pulmão, vai vir com doença no pulmão. Tem um outro artigo meu, ou eu fazendo propaganda, hein? Escuta essa coisa da memória no perispírito. Memória no perispírito. Eu tenho uma visão muito particular que é a de Kardec, né? De que a memória ela não fica no perispírito. O perispírito é matéria. E como matéria, desculpa a expressão, o perispírito é burro. Desculpa a expressão, ele é matéria. Não pensa, né? Perispírito. O que ele faz? Ele reflete o nosso pensamento. Ele é uma inteligência artificial. Uma maravilha, né? Você que não manda o comando certo para ver, não. Muito bom. Bem, temos aqui alguns comentários que eu separei. Não são perguntas, né? Não surgiram perguntas. Vladimir Cabral comentando aqui, se você quiser, Adolfo, comentar, fica à vontade. Teve outros casos de cortesãs se tornarem rainhas na antiga Roma. Por exemplo, a esposa de Nero, se não me engano. Eu não vou me lembrar agora se é a esposa de Nero, mas sim, isso é um fato. Né? Aliás, né, que
as mulheres, né, elas nos reinados, de modo geral, elas exercem um papel muito importante. Agora, como Teodora, não, ela é essa classe. Extraordinária. Verdade. Então, assim, ela é uma... Mas tem, sim, outros casos, mas isso tem a ver, assim, no caso, o herdeiro, né, que se apaixonou e nesse tipo de governo, onde eles fazem as leis, não tinha uma lei, a esposa do Justino morreu, ele foi lá e mudou a lei. E casou a moça. Então, isso a gente vai encontrar mesmo na história. Ela não foi a única, mas igual a ela é a única. Verdade, muito admirável. Vladimir Cabral ainda falou, isso mesmo, Adolfo, já vi expositor espírita dizer que Jesus foi tentado, sim, para dar testemunho a todos que podemos vencer nossas fraquezas. Ora, que fraquezas teria ainda um espírito puro? Não, esse aí não leu, viu, Vladimir? Esse aí não leu o livro da Gênesis. Você encomenda para ele. Depois, no meu artigo, eu falo até qual é o capítulo, viu? E Luiz Eduardo comentando, olá pessoal, Jesus no Oriente seria para eles, aqui ele está comentando sobre a tese do tal autor, né, que o Paulo mencionou, e eu fui atrás aqui para ver o que ele pensava um pouco. Olá pessoal, Jesus no Oriente seria para eles mais do mesmo, pois os ensinamentos de Jesus já eram do conhecimento deles, via budismo, hinduísmo, etc. O Adolfo, eu vou sugerir eu não gosto muito de citar o Antigo Testamento, não, mas tem um trecho no livro de Jó que vai encaixar muito com a questão da visão dele em relação a Deus, que eu acho que se aplica assim, igual a luva, dentro do que a gente pensa, tá? Depois você anota aí, Jó 35, versículos 5 a 8. Atenta para os céus e vê e contempla o firmamento que é mais alto do que tu. Isso é Eliú falando para Jó. Se pecares, que efetuarás contra ele, que está lá em cima, né? Se as tuas transgressões se multiplicam, que farás com isso? Se fores justo, que lhe darás, ou que receberá ele de tua mão? Agora fecha, ó. A tua impiedade pode fazer mal a outro, tal como tu, e a tua justiça pode aproveitar a um filho do teu homem. Ou seja, nada que a gente faz atinge a Deus. Essa é fantástica, cara. Essa redação aqui não é muito boa, não, mas a redação da Bíblia de Jerusalém é melhor do que essa aqui. Fica muito claro. Então, o que está falando o amigo de Jó? Olha lá para cima. Então, por que está falando olha lá para cima? Porque naquela época eles acreditavam que Deus morava no céu. Então ele está falando assim, ó, olha nessa distância, cara, daqui para lá. Se fizer aqui, não atinge ele, não, sou. É isso que ele está falando. Entendeu? Fantástico esse cara, essa passagem. Perfeito, então, né? Então chegamos ao final do nosso Polêmica Espírita desta quarta-feira, nosso Polêmica Espírita de número 101, 101º. Tivemos aqui, né, a honra, a satisfação de termos o Adolfo Mendonça Júnior, né, desenvolvendo ainda mais, né, esse tema da Teodora, do Orígenes e a reencarnação no cristianismo primitivo, e já está feito aí o convite para que ele retorne aí brevemente para trazer outros estudos, enfim, ou alguma coisa de novo, quem sabe não surge aí desse mesmo tema. Paulo, suas considerações finais, depois passaremos a palavra para o Adolfo para as considerações finais dele. Eu só queria fazer uma colocação, porque às vezes as pessoas falam assim, fulano já falou sobre esse tema. Aí você está trazendo para falar desse mesmo tema. Observe que a forma de falar foi totalmente diferente. E os estudos completam um ou outro. Então, se tiver um terceiro desse tema, vamos trazer também, mas não tem problema. Essa diversidade de visão de cada um é que faz o colorido, né? Que fica a coisa bonita, igual nós estamos vendo aqui. Né? Agradecemos aí ao Adolfo pela presença, sinceramente foi muito proveitosa. Aos amigos que estiveram aí no chat aí, nessa noite, e até a próxima, se Deus quiser. Adolfo, com você a palavra.
Mais uma vez, Arthur e Paulo, muito obrigado. Me sinto honrado de estar com vocês, viu? Muito bom o trabalho de vocês. A gente acompanha já há algum tempo, né, pelo YouTube. E agradecer os amigos do grupo Agnello Morato que estão conosco aí, mandar um abraço para eles, para todos os internautas que estiveram conosco, né? E que possamos, sim, estar mais vezes reunidos, tratando desses assuntos dessa maneira tão séria e, ao mesmo tempo, tão alegre, tão amistosa. Muito obrigado, um abraço para vocês, até outra oportunidade. Maravilha, nós que agradecemos e também aí fazemos o convite, algum confrade que porventura tenha discordado aí daquilo que foi exposto, poderá entrar em contato e, inclusive, apresentar, né, o seu contraponto aí, a sua discordância perante este tema. Então, agradecemos a todos aí mais uma vez e daqui a 2 quartas-feiras estaremos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita aqui pela RAI TV, Rede Amigo Espírita. Tenham todos uma boa noite e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.